Oi, pastor e líder. Eu sou Douglas Castro, também pastor. Olha só, depois de 20 anos atuando como pastor de igreja local, hoje atuo no fortalecimento de pastores e líderes no ministério local, em conferências, em treinamentos, em desenvolvimento, apoiando pastores não somente na sua vida pessoal, como também nos seus maiores desafios dentro da igreja local. E estava pensando em você hoje, de manhã, enquanto eu meditava na palavra de Deus, e me veio esse texto de 1 Coríntios. Na verdade, eu resolvi gravar não porque busquei um texto para falar com você, pastor, e você, líder, mas enquanto meditava para mim mesmo, enquanto me alimentava da palavra de Deus, para fortalecimento da minha mente, para fortalecimento do meu coração, do meu espírito, para fortalecimento do meu ministério pessoal, pastoral, enfim, tendo aquele momento devocional, sabe? Aquele tempo pessoal, sem nenhum estresse. Digo para vocês com toda tranquilidade, sem nenhum estresse de ter que preparar algo para oferecer a alguém, mas alimentando-me da palavra de Deus por mim mesmo. E estou lendo 1 Coríntios, já tenho o desafio de todos os anos ler a palavra de Deus, e estou lendo 1 Coríntios, e no capítulo 11, o texto que ao longo do capítulo que me ficou muito forte na mente e no coração foi o texto de 1 Coríntios 11:1, quando Paulo fala: tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe, na PNL isso seria chamado de modelagem. Modelagem na PNL é você encontrar algo de sucesso ou pessoas de sucesso, identificar quais são os traços comportamentais daquelas pessoas de sucesso que conduziram aquela pessoa a alcançar o seu êxito, a alcançar os resultados que ela vem obtendo. Então, assim, se nós queremos o mesmo resultado, segundo a PNL, se nós queremos o mesmo resultado que alguém vem tendo em seu negócio, ou em seu trabalho, ou seja, onde for, precisamos fazer o que eles chamam de modelagem, copiar os comportamentos que levaram, as ações que levaram àquele êxito, aquele resultado positivo. A PNL vem muito depois do cristianismo, né? E está aqui Paulo dizendo: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele próprio praticava o que a PNL chama de modelagem, ele copiava os comportamentos de Cristo, não porque ele queria alcançar somente o resultado que Jesus tinha, mas ele queria viver o tipo de vida que Jesus vivia, né? E ele sabia que ele tinha sido conquistado por Jesus para também conquistar outros para Cristo. Ele havia sido, todos vocês pastores e líderes sabem porque pregam isso, Paulo havia sido um perseguidor da igreja de Cristo antes de se tornar um apóstolo de Jesus Cristo, a quem ele em outro tempo perseguiu. E agora está ele aqui, né, ironicamente dizendo que ele é imitador de Cristo, e ele está encorajando as pessoas da igreja de Corinto a fazerem isso, a copiarem os comportamentos, a imitarem os comportamentos, as atitudes, a forma de pensar dele mesmo, porque ele também copiava de Jesus Cristo. Isso me chamou a atenção. Eu já tinha lido esse texto muitas outras vezes, já preguei sobre esse texto muitas outras vezes, mas foi fruto da minha oração nesta manhã, neste dia, e eu resolvi gravar esse vídeo para fortalecer você, pastor. Ser imitador de Cristo, sabe? Eu sei, por experiência própria e por compartilhamento com tantos pastores e líderes ao redor do Brasil, que todo ministério pastoral nasce dentro de um coração de uma ovelha. Todo ministério pastoral, todo desafio de assumir o pastorado
de uma igreja, um ministério itinerante, de evangelista, não importa. Nasce dentro de um coração de uma ovelha, de um filho de Deus. Antes de ser um apóstolo, um pastor, um profeta, um evangelista, esta vocação, este chamamento ecoa lá dentro do coração de uma ovelha, de um filho de Deus. E como é interessante notar que por conta das pressões do ministério, por conta das pressões pessoais, das demandas do ministério, muitos pastores, talvez este seja o seu caso, eu não sei, muitos pastores vão se esquecendo de que são ovelhas, de que são filhos, de que fazem parte de um rebanho, de que fazem parte do corpo de Jesus Cristo, que são pessoas comuns, talvez por demandas internas do próprio pastor, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas no ministério, do seu desejo de levar aquele rebanho ao crescimento, ao próximo nível, avançar, multiplicar, e não há nada de errado com isso. Esses são os desafios legítimos de um verdadeiro pastor. Ver o crescimento acontecer é um desafio legítimo de todo pastor sério com a sua vocação e com o seu chamamento. A única questão é que às vezes nos esquecemos, como ministro, como apóstolos, como evangelista, como pastores, como líderes no ministério, nos esquecemos de que somos carentes, no bom sentido, de nos alimentarmos do pão da vida como meros membros do corpo de Cristo, como filhos amados de um Pai Celestial, como ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, supremo pastor. Sabe, quando você vai a Jesus enquanto líder de um ministério, de uma igreja, eu tenho certeza que Ele te recebe e ouve suas orações como um filho, como uma ovelha. Aliás, eu acho que esta é a primeira característica de um bom pastor. É aquele que se mantém filho, é aquele que se mantém ovelha, é aquele que se mantém aprendendo sempre, desenvolvendo-se sempre, alimentando-se não para pregar, alimentando-se não para ensinar, alimentando-se de Deus, de Jesus Cristo, das suas palavras, não para transmitir em primeiro lugar, mas para alimentar a sua alma, para crescer por dentro, para se desenvolver, para crescer na sua capacidade intelectual, espiritual, para aumentar em poder, para crescer em graça. Eu acho que esse desafio não pode ser perdido jamais. Então eu quero deixar para você, pastor, para você, líder de ministério, líder de célula, não importa, líder de música, líder de jovens, líder de adolescentes, pregador itinerante, missionário, é você, líder, que faz esse trabalho tão às vezes mal compreendido, mal às vezes remunerado, às vezes não recebido com as honrarias que deveriam ser recebidos. Enfim, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Além das pressões e das demandas humanas do próprio rebanho, do ministério, de compartilhar com pessoas, nós temos as demandas também pessoais. Essa é uma grande questão, sabe? Nós devemos continuar sendo imitadores de Cristo como pessoas, e ser imitador de Cristo é uma coisa tão positiva e que faz a gente lembrar que Ele foi muitas coisas além de pastor, Ele foi muitas coisas além de profeta, Ele foi muitas coisas além de um pregador, de um evangelista, de alguém que curava estendendo a mão ao necessitado, que alimentava os pobres. Ele foi muito mais, Ele foi também humano. Aliás, a teologia clássica diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Será que nós nos lembramos da nossa parte 100% homem também? Porque isso é ser imitador de Cristo, né? O verbo se fez carne, se fez homem. Ele precisava descansar,
ele ficava triste, ele chorava, ele se alegrava, ele tinha momentos sozinho para refletir em Deus, para pensar sobre a sua vida. Ele tinha momentos de lazer, ele tinha momentos de comunhão, sem nenhuma intenção diversa que não fosse se alegrar com as pessoas e seus amigos que estavam à mesa. Enfim, Jesus era também homem e tinha todas as limitações claras de o fato de ser um ser humano. Claro que ele era muito mais que isso. Ele era Deus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas e você, pastor? E você, líder? Depois que assumiu o ministério, se esqueceu de que você também é carne, de que você é humano? Como é que vai a sua vida de hobby, diversões ou diversão, refrigério, o seu momento de ovelha, o seu momento de filho, o seu momento de se alimentar em Deus e na sua palavra, só para desenvolver a sua espiritualidade pessoal, só para crescer como cristão? Então, tem muita coisa para a gente falar nesse canal que serve para encorajar pastores, para encorajar líderes ao redor deste nosso globo terrestre. Onde quer que você esteja, tenha o ministério que você tiver, do porte que for, não importa se você está lá na África me ouvindo, não importa se você está aqui no Nordeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Norte, Sul, Leste, Oeste do nosso grande Brasil, não importa o tamanho da sua igreja, não importa quantas ovelhas você tem, não importa o tamanho dos seus desafios, nem o quanto você acertou ou o quanto você errou, não importa. Este canal aqui é um canal de troca, de compartilhamento, de vida, de crescimento, de encorajamento, de fortalecimento. Eu espero que você use muito este canal para encontrar fortalecimento para a sua vida pessoal, para o seu ministério, e que seja de transformação, porque esse é o meu grande desafio, sabe? Transformar e desenvolver pessoas para a glória de Deus. Esse é o meu grande desafio. A partir de mim mesmo eu quero me transformar e me desenvolver de tal maneira que a minha vida seja para a glória de Deus, que a sua vida também seja transformada e desenvolvida para a glória de Deus. Conte comigo, pastor, conte comigo, líder. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve, tchau.